Então, na segunda parte da explicação, nós vamos falar aqui sobre a natureza brasileira. Nós vamos estar citando aqui, falando sobre o relevo, onde nós vamos entender o conjunto de formas da superfície terrestre que compõe o relevo. Nós vamos aqui para compreender o processo de erosão e deposição, identificar as principais formas de relevo, conhecer as características de forma de relevo, compreender que as atividades humanas, elas alteram aí o relevo, identificar as principais atividades que causam essas alterações, ou seja, quais são as principais atividades que causam aí a alteração do relevo, que o homem altera aí o relevo, e vamos refletir aqui um pouquinho sobre os impactos das ações humanas aqui no meio ambiente, tá? Então, a gente vai estar falando tudo aqui sobre o relevo. Então, vamos começando aqui falando sobre ele, onde o relevo, ele deve ser entendido como as formas adquiridas pela crosta terrestre. Então, quando a gente pega aqui o nosso livro, que começa a falar aqui sobre o relevo terrestre, lá na página 168, ele tem um pequeno texto, onde ele diz que você já deve ter percebido que a superfície terrestre ela não é plana nem uniforme. Ela apresenta formas variadas e que são chamadas de relevo. E a formação do relevo, ela resulta dos processos que ocorrem tanto no interior quanto na superfície da Terra. E entre os processos internos que formam o relevo, destacam-se os terremotos e as erupções vulcânicas, que podem causar rachadura na superfície e deslocamento nos grandes blocos de rocha. Então, o relevo ele pode ser entendido como formas adquiridas aí na crosta terrestre, tá? E a erosão e a deposição. Nós temos aqui falando sobre as formas de relevo, as formas do relevo. Elas podem ser montanhas, planaltos, planícies e depressões, e classificadas por suas estruturas, por seus formatos, e pelas altitudes que apresentam, ou seja, pelas alturas em relação ao nível do mar. Então, essas formas aqui de relevo, ela tanto pode ser classificada por sua estrutura, seja pelo seu formato. Então, nós temos aqui uma imagem aqui que eu estou mostrando aqui para vocês, onde nós temos aqui formatos diferentes. Então, perceba que uma montanha ela é diferente da serra, mesmo ela começando, mesmo ela tendo uma altitude, a altitude que elas têm, elas sejam altas, mas elas não são a mesma coisa. Então, a sua estrutura, o seu formato é diferente. O formato, a estrutura de uma serra, ela é diferente de uma montanha. Então, não é a mesma coisa serra e montanha, certo? E a altitude também, que vai em relação ao nível do mar. Então, essas são duas características aqui que a gente vai estar estudando para estar conhecendo as formas de relevo. Entre os processos internos que formam o relevo, a gente tem aqui destaque o terremoto, que ele também vai dar tá no processo da forma do relevo, os terremotos e as erupções vulcânicas, que elas podem estar causando rachaduras aí na superfície e o deslocamento de grandes blocos de rochas. Então, tanto o terremoto como as erupções vulcânicas, elas contribuem aí para o processo, para a formação do relevo. Os deslocamentos de grandes blocos de rochas, rachaduras da superfície terrestre. Então, essa aqui, gente, essa imagem aqui, ela é foi da África, onde tem esse deslocamento de terra, onde está aí acontecendo e que pode ocorrer aí um deslocamento aí da terra, eles podem apartar aí uma parte do continente. Então, aqui as rachaduras na superfície terrestre também podem estar causando isso aqui, gente.
Então, a gente vai estar estudando, vai estar falando sobre o deslocamento de grandes blocos de rocha, como também das rachaduras da superfície terrestre. E nós vamos estar começando aqui a falar sobre a erosão. Então, observem aí a erosão. Onde é que eu coloquei? Vou pegar aqui. Então, a erosão ele é o processo de remoção e transporte de matérias desagregadas da rocha que compõe a superfície terrestre. Ou seja, essa desagregação ela é causada principalmente pela variação de temperatura e pela ação da água e do vento nas rochas. Então, a erosão, nós podemos ver nesse caso aqui, que ela foi causada pela ação da água. Então, quando a água ela vai passando por aqui, ela vai pegando esse material que está aqui, ela vai derrubando e vai levando junto com a água. Então, começa aí a erosão. Ela começa assim, pela ação da água, a água acaba levando e deixando aqui uns, vamos dizer assim, pequeninos buracos, né? Em comparação aqui à imagem do homem, perceba que é um buraco bastante profundo, grande aqui, tá? Então, a erosão, ela vai, esse processo de remoção e transporte de materiais. Então, nesse caso aqui, foi pela água, onde a água ela veio levando, foi carregando aqui a terra, causando essa erosão. Ela também pode ser causada pelo vento. Então, depois, num determinado momento mais específico, a gente vai estar mostrando aqui também em relação com o vento, como é que pode estar acontecendo. Eu estou mostrando para vocês, nesse caso aqui da água, para a gente ter um exemplo agora nesse tempo que a gente está aqui. Então, está chovendo bastante e começa a partir daí das chuvas, das pequenas chuvas, acaba aí acontecendo essa erosão. E muitas vezes acontece também em estradas. Então, nesse período, a gente tem que ter bastante cuidado, porque as águas, elas começam aqui a fazer erosão em pistas, em cabeceiras de pontes. Então, a gente tem que ter bastante cuidado aqui nesse caso, porque a erosão ela pode estar causando outros acidentes, tá? Além do acidente aqui na terra, na superfície, pode estar causando acidente aí, se for no estrada, um carro acabar caindo nessa erosão, tá? Nós temos aqui a deposição, que é o processo de acúmulo dos materiais desagregados de rochas que foram removidos e transportados pela erosão, que no caso é o processo da erosão. Assim, os processos de erosão e de deposição, eles atuam na formação do relevo. Então, quando vem batendo o vento, ele vai puxando, ele vai derrubando essa terra, esse acúmulo de materiais. Então, esses materiais, eles vão sendo... Peraí, gente, voltar aqui. Com a pressão do vento, ele vai batendo aqui, né, nessa área erodida, e ela vai acabar descendo e vai juntando. Então, são os sedimentos depositados, ele acaba caindo aqui. Então, do vento, ele vai batendo e vai derrubando aqui, como também se vier a água. Então, se essa água que tem aqui, ela for batendo aqui, ela vai puxando para baixo esse material, que ele vai se desagregando, ou seja, ele vai se desprendendo aqui. Então, vamos imaginar como era essa parte aqui, ó. Então, ela era essa parte toda. Então, com o vento e com a batida da água, ela foi puxando esse material e foi desagregando e, no caso aqui, puxando para o fundo aqui do rio, do mar, de onde for. Ele vai puxando esse material e vai acontecendo isso, tá? A deposição. E as formas de relevo, a gente vai estar falando mais as principais que tem aqui no nosso Brasil. Tem outras, mas nós vamos estar falando aqui da forma de relevo brasileiro.
E nós temos a planície, planalto, a depressão, que é absoluta e relativa, e nós vamos estar falando aqui sobre a montanha, tá? Diferente aí de serra. Então, para início, todas elas, gente, a forma de relevo, o relevo, a gente vai estar falando toda ela em relação ao nível do mar, tá? Então, a planície, o planalto, a montanha. Então, a gente vai estar falando todas delas é que elas são em nível do mar, em relação ao nível do mar. E elas são encontradas aqui na superfície terrestre, e as principais são essas: planície, planalto, montanhas e depressão. A planície, ela é uma unidade de relevo e ela está caracterizada por possuir paisagens geralmente planas. Essa paisagem, eita sono, ela é pouco acidentada e ela está localizada em regiões de baixa altitude, ou seja, próximo ao nível do mar. Então, nós temos aqui em regiões baixas, estando geralmente próximo ao nível do mar, e nós temos muitas dessas em em relações assim próximos ao nível do mar, no caso, próximo ao litoral. Então, a planície é uma unidade de relevo caracterizada, com paisagens geralmente planas e pouco acidentadas, certo? E elas estão sempre localizadas bem próximo ao nível do mar, porque em relação, você voltando para essa imagem, você pode observar que a planície ela está bem próxima ao nível do mar. Já o planalto, ele já está um pouco acima, já a sua altitude ela já vai estar bem diferente ao nível do mar. O planalto é uma superfície alta, irregular, ora plana, ora ondulada, e na qual a erosão é maior que a deposição. Então, o planalto são unidades de relevo relativamente planas e localizadas em regiões de altitudes elevadas e, geralmente, elas situam acima de 300 metros do nível do mar e são limitados em um dos seus lados por superfície rebaixada. Então, observando essa imagem aqui, você percebe que ela é bastante alta. Então, aqui, nós vamos dizer que nós temos aqui a planície, já que é o planalto, ele é já bem alto, bem elevada aqui a sua altitude em relação ao nível do mar. Então, voltando à imagem da forma do relevo, perceba que o planalto ele está bem acima do nível do mar. A depressão é uma superfície mais baixa em relação às superfícies vizinhas ou mais baixa do que o nível do mar. Então, voltando aqui, ou ela vai ser mais baixa do que das outras formas, ou ela vai estar mais abaixo do nível do mar. É uma forma que apresenta altitude mais baixa que as outras, e essas áreas rebaixadas em relação a terrenos que as rodeiam, elas têm origem e afundamentos de origem tectônica ou de contínuo desgaste erosivo. Então, vai sendo desgastada aí com o tempo, por conta da passagem da água, vai se desgastando aí por conta da força do vento. Então, o relevo, tanto com a água como com a força do vento, ele pode estar sendo formado. E nós temos aqui, por último, a montanha. Então, são os 4 tipos de relevo principais aqui do relevo brasileiro. A forma do relevo brasileiro são essas 4, as principais. Então, a montanha é um tipo de relevo caracterizado pela sua acentuada elevação, ou seja, é a parte da superfície que apresenta as maiores altitudes e as mais intensas declividades. Então, lá na montanha, a altitude dela, em relação ao nível do mar, é bastante alta, ou seja, a altura em relação ao nível do mar. Então, nós temos aí cidades, nós temos países que ficam ao nível do mar, ficam muito alto.
Então, quem não tem o costume, quem mora, por exemplo, numa altitude, que é ao nível do mar, quando vai para cidades ou outros países em que a altitude ela é maior, acaba aí sofrendo um pouquinho com a falta de ar, muitas vezes, porque não tem o costume. Então, fica essa coisa assim bem difícil aí da respiração. Então, não sei se vocês lembram, quando tem, às vezes, jogo, aí vamos voltar, sair um pouco do assunto, mas, de qualquer maneira, falando sobre ele, quando tem aí, jogo assim da seleção brasileira, quando eles vão para outros países, aqui vizinho aqui no sul da América, então a altitude em relação à altura do mar, ao nível do mar, eles já são bastante altos e acaba que quem não tem o costume acaba sofrendo ali, cansando mais rápido, por conta da alta altitude. E falando em altitude, ela é a elevação vertical entre o ponto da Terra e o nível do mar. Então, por isso que nós falamos aqui que a montanha é um tipo de relevo caracterizado pela sua acentuada elevação. Ou seja, a sua altitude ela é maior do que de uma depressão, do que de um planalto, do que de uma planície. Então, a sua altitude ela é bem acima dessas outras ao nível do mar. Elevação entre o ponto da Terra e o nível do mar. Então, você perceba aqui nessa imagem, deixa eu puxar ela mais para cá para vocês, que nós temos aqui a altura, a altitude, nós temos 0 ao nível do mar. E nessa imagem aqui, nós temos de 4 quilômetros de altitude dessa montanha, do topo da montanha. E a base da montanha, ela tem aqui até 3 quilômetros. Então, o topo ela já tem 1 quilômetro a mais, então ela já tem uma altura maior. Então, fazendo aí, quem vai subir as montanhas tem que ter um preparo físico bom para não estar sofrendo aí com falta de ar. Tem que estar aí bem disposto a estar fazendo esse serviço aqui, está subindo a montanha. Então, não é qualquer pessoa que pode começar a subir uma montanha por conta da altitude. Vai dar dor de cabeça, enjoo. Então, quem for fazer essas escaladas em montanha, tem que ter um preparo físico e tem que já ir se preparando já há algum tempo. Não pode ser de uma hora para outra. Oi, Pedrão. Tem muita gente que já é acostumado com essas coisas por conta que tem gente que está muito em serra, né, de carro, aí já se acostumou com a pressão Mas já é mais atmosférica. diferente, né, Pedro? A montanha ela já é mais alta do que uma serra. Sofre Só que é também, mas só que a montanha é tipo nível 5, nível 6. Aí a serra é nível 2, nível 3. Aí a pessoa já vai se preparando. vai se preparando, mas sofre também. Quem não tem costume já vai sofrendo também. Aí já vai dando dor de cabeça, a pessoa já vai ficando enjoada. Então, tem que ir se preparando para poder escalar uma montanha. Ligar não, amor. E as principais formas do relevo brasileiro são os planaltos, que podem se apresentar em chapadas e serras. Então, as chapadas, elas correspondem às áreas elevadas e de todos bastante plano dos planaltos, e de todos bastante plano dos planaltos. E as serras são conjuntos de morros com muitos desníveis. Então, as chapadas, deixa eu só voltar aqui, ver se é nessa. As chapadas, sim, planalto, pode apresentar chapadas e serras. A Serra da Canastra, por exemplo, lá em Minas Gerais, elas localizam-se em áreas de planalto. Elas podem apresentar que as chapadas correspondem às áreas elevadas e de topo bastante plano. É topo, gente, não é todo não, é topos. E topos bastante planos dos planaltos. Então, perceba que o topo dela é bem diferente já de uma montanha. A montanha ela já tem assim como um bico, de forma
de um cone, já a Chapada não. O seu topo ela é plana. Já as serras são conjuntos de morros com muitos desníveis, e a gente pode estar falando aqui da Serra da Canastra, lá no estado de Minas Gerais. E elas localizam-se, tanto a Chapada como as serras, elas se localizam em planaltos. Então, elas têm aqui são conjunto de morros, no caso a serra, conjunto de morros com muitos desníveis, diferente. Perceba que a serra, o quanto ela é diferente aqui da montanha. Então, observe a imagem da montanha e observem a imagem da serra. Então, elas são bem diferentes. Então, a gente não pode estar confundindo aí serra com montanha, tá? E as planícies, que geralmente elas localizam-se em áreas de baixa altitude, ao longo de rios e litorais, que esses rios, vocês sabem que todo rio ele vai estar desaguando no mar, então ele tem que estar aí no nível quase ao do litoral, geralmente localiza em áreas mais baixas. Então, nós temos aqui o exemplo da planície amazônica, que ela estende-se do rio Amazonas até a região norte do Brasil, e as depressões, que ocorrem em áreas de altitudes mais baixas em relação às serras e os planaltos ao redor. Então, quando você vê aqui as depressões, a gente vê em relação aqui aos planaltos e às serras, a gente percebe que eles estão bem em áreas de altitude bem mais baixas em relação a eles. E a formação e transformação do relevo. Quais são os fatores? Os fatores são externos de formação e transformação do relevo, e essas transformações de relevo podem ser a partir da erosão, da água, do vento, do gelo e também do homem. São formas de transformações aqui que esses 5 componentes aqui podem estar transformando o relevo: a erosão, a água, o vento, o gelo e o homem. Então, o vento, água e a ação humana são agentes externos que modelam o relevo. Então, o relevo, o relevo terrestre ele está constantemente em processo de transformação e de formação. E os agentes formadores estão ligados aos movimentos das placas tectônicas. E os agentes modeladores do relevo estão ligados ao vento, à chuva, à ação do homem, à ação externa. Então, nessa segunda imagem aqui, ela está ligada ao vento, à chuva. Já na primeira imagem, a lava derretida, ela está em relação ao agente formador, que estão ligados às placas tectônicas. Então, essa aqui nós não contribuímos tanto quanto a segunda imagem. Já a ação do vento, o agente modelador do relevo, ele atua mais intensamente em espaços amplos, abertos, como desertos e praias. Então, a ação do vento, aqui ele vai estar modelando esses lugares, desertos, praias, e as dunas, elas são formadas a partir da ação do vento, que vão transportando os grãos de areia de um local para o outro. Então, a ação do vento, ele vai transformando, vai levando os grãos de areia de um canto para o outro, então formando dunas. Já a ação erosiva do vento, ela recebe o nome de ação eólica, e o vento, ele pode produzir, transportar e depositar sedimentos, ou seja, resquícios de rochas e de partículas de decomposição de seres vivos. Então, a ação do vento, ele pode estar produzindo aí formatos interessantes na superfície afetada. Então, nós temos aqui do Parque Estadual das Rochas, no Novo México, e nós temos o Parque Nacional dos Arcos, nos Estados Unidos. Então, essas duas aqui, elas foram feitas, acabaram esses parques, eles acabaram aí sendo em relação à ação do vento. Não foi em ação do homem, não foi o homem quem construiu.
Foi em relação à ação do vento. Já a ação das águas, perdão, a água é outro importante agente de transformação do relevo e ele vai provocando diferentes formas de erosão, tanto pela chuva quanto pelos rios. Então, pela chuva, a erosão ela ocorre com maior frequência em regiões de clima equatorial e tropical, e pelos rios, que acontece pela força exercida pela água nas margens dos leitos e rios. Então, nós temos aqui dois exemplos, aqui, tanto pela chuva como pelos rios, aí a ação das águas, que pode estar transformando aí o relevo, e também pelo mar e pelas geleiras. Lembra que lá aqui no início a gente falou também que pelo gelo também ia estar formando aí o relevo. Então, pelo mar, a erosão marinha, que acontece quando as águas do mar batem nas rochas, nas costas, e transformam os sedimentos em direção à praia, e o mar auxilia no processo de construção do relevo. Ó, bem parecido com o Parque dos Arcos, mas aqui é uma ponte natural esculpida pelo mar. Então, o vento, a água, ele pode estar esculpindo o nosso relevo. E pelas geleiras que ocorrem em regiões de baixa temperatura por meio do gelo e do degelo. E, finalizando, pela ação dos seres humanos. O ser humano, ele também transforma o relevo a partir da construção de diferentes elementos. Pontes, prédios, represas. Então, aí nós temos barragens. Então, essa é a transformação do relevo que vai ser a partir da ação do homem. Quando o homem destrói um morro, tá? Então, a gente tem alguns exemplos que a gente pode estar citando. Lá, passa muito lá do Rio de Janeiro, daqueles morros. Então, tudo ali foi destruído. Ali eram morros, tinham ali plantas, tinham árvores, e acabou sendo destruído, onde foi construído casas. E com o passar do tempo, ali a água, quando vem passando, ela vai querer passar pelo curso dela e acaba destruindo, levando ali aquelas casas. Então, o pessoal diz, a natureza está destruindo. Não, a natureza está no lugar dela. Nós aqui acabamos, a gente é que acabou ali invadindo o espaço da natureza. A gente é que acabou ali transformando aquele espaço que era da natureza. E geralmente orientados por motivos econômicos, tais ações provocam sérios impactos ambientais, causando danos irreversíveis à natureza. Um exemplo aí que nós temos é o da barragem de Brumadinho. Foi uma transformação ali do homem, aquele relevo ali foi uma transformação do homem. Foi destruída ali muita coisa para ser construída aquela barragem e essa ação ela acabou provocando aí vários impactos ambientais que ela acabou aí estourando e formando e causando danos irreversíveis à natureza. Então levou casa, levou muita coisa e acabou destruindo aí que não tem como voltar atrás.